amigos, tudo bom? Bom, em época de coronavírus, temos que fazer algumas explicações, alguns esclarecimentos aqui para o bem do conhecimento, para o bem de todos, para que não tenhamos o vírus da ignorância. Bom, notícia de ontem, sexta-feira. O presidente da República diz que ainda não está no nosso radar a decretação de estado de sítio. Até porque isso, para decretar, é relativamente fácil de fazer uma medida legislativa para o Congresso Nacional, mas seria o extremo isso. E acredito que não seja necessário, afirmou o presidente. Bom, diante disso, tendo em vista as disciplinas de Direito Constitucional 2, em especial para meus alunos, tenho a esclarecer o seguinte. Bom, nós temos institutos que são institutos que dizem respeito a questões de governo e temos institutos que dizem respeito a questões de Estado. Os institutos que dizem respeito às questões de governo são a situação de emergência e o estado de calamidade pública. Os institutos que dizem respeito a questões de Estado são os que envolvem a intervenção federal, o estado de defesa e o estado de sítio, cogitado ou, a contrário senso, negado pelo presidente da República. Bom, vejamos cada um deles e quais são as situações. Nós vimos que foi aprovado também pelo Senado Federal, no final dessa semana, o chamado Estado de Calamidade Pública. Bom, esse Estado de Calamidade Pública é um instituto de direito administrativo que envolve questões de governo, ou seja, questões pelas quais ficam permitidas, com a decretação desse estado de calamidade pública, a não observância da meta fiscal, a não observância do teto dos gastos públicos e a não observância da regra de ouro. A regra de ouro, que é um mecanismo que proíbe o governo de gastar dinheiro ou fazer dívidas como para pagar contas correntes, salários, benefícios e aposentadorias. Então, esse é o decreto de calamidade pública. Esse decreto de calamidade pública envolve a possibilidade do governo federal gastar acima dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse estado de calamidade pública, para fins de governo federal ou para o governo federal, está previsto no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, vejamos aí, retomando, nós temos institutos que envolvem questões de governo e institutos que envolvem questões de Estado. Fiz um esqueminha breve e vou mostrar agora para posteriormente, se não for possível, colocar no vídeo. Vejam comigo. Então você está vendo aí questões de governo envolvendo situação de emergência e estado de calamidade pública. Situações de emergência aplicáveis pelos governos estaduais e pelos governos municipais. E estado de calamidade pública também aplicável pelos governos municipais, estaduais e também pelo governo federal. Este é que foi utilizado neste momento. Foi utilizado, então, o estado de calamidade pública para permitir que o governo federal tenha até o final do ano a possibilidade de gastar mais do que está previsto no orçamento, sem que com isso incorra em irresponsabilidade fiscal. Bom, nós temos também os institutos que envolvem questões de Estado, que são a intervenção federal que é a possibilidade que tem a União de suprimir temporariamente a autonomia dos Estados-membros. Os Estados-membros, que nós sabemos, têm a possibilidade de organizarem-se por suas constituições próprias, elegerem seus governantes, fazerem suas leis ou autolegislar e auto-administrar, ou seja, administrar seus próprios serviços sem que haja necessidade de ter autorização ou concordância do governo federal. Então, esta autonomia que possuem os Estados-membros pode ser suprimida temporariamente pelo governo federal por meio de decreto do presidente da República, submetido imediatamente ao Congresso Nacional. Outros dois institutos são o Estado de Defesa. O Estado de Defesa, previsto no artigo 136 da Constituição Federal,
pode ser decretado pelo Presidente da República pelo prazo de até 30 dias e, se não for possível, por mais 30 dias. Ou seja, o prazo máximo é de 60 dias de decretação do estado de defesa. O artigo 136 da Constituição Federal assim estabelece. O Presidente da República pode, desde que ouça o Conselho da República, desde que ouça o Conselho de Defesa Nacional, decretar o estado de defesa. E agora vejam o motivo do estado de defesa: para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública e a paz ou a paz social ameaçada por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidos por calamidades de grandes proporções da natureza. Bom, nós temos uma calamidade de grandes proporções da natureza, me parece que o vírus poderia ser enquadrado nesta circunstância. Então, se fosse o caso de um problema de instabilidade institucional, falta de imposição do governo federal em relação à manutenção da ordem e da paz social, seria possível, então, decretar o estado de defesa. Só que esse estado de defesa, para ser decretado, tem que haver a consulta ao Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. A partir daí, o presidente decreta e, em 24 horas, tem que encaminhar esse decreto para o Congresso Nacional, que pode ou não manter esse estado de defesa. Bom, mas aí nós chegamos no instituto que gerou a necessidade dessa nossa conversa, o estado de sítio. Bom, o estado de sítio foi criado para situações gravíssimas. Entre o estado de defesa e o estado de sítio há uma gradação. Para situações menos graves são utilizados, ou é possível ser utilizado, o estado de defesa, que pode, entre as suas consequências, limitar o direito de reunião, confinamento compulsório em locais não destinado a presos comuns de pessoas. Podem haver restrição de reunião e sigilo de correspondência telefônica e até liberdade de imprensa. Bom, mas o estado de sítio é para a situação mais grave. E o estado de sítio não é relativamente fácil de ser decretado, porque o artigo 137 diz o seguinte, vejam comigo aí. O Presidente da República pode, desde que ouvir então o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, pedir autorização ou solicitar autorização ao Congresso Nacional para decretar o estado de sítio. Então, primeiro ponto, para que seja decretado o estado de sítio, o Presidente da República primeiro tem que ouvir o Conselho de Defesa Nacional, Conselho da República, e depois pedir autorização para o Congresso Nacional. Só se for autorizado pelo Congresso Nacional é que será possível, então, a decretação do estado de sítio. E esse estado de sítio só pode ocorrer em duas hipóteses, ou seja, há uma previsão expressa de que o estado de sítio possa ocorrer em duas situações. Primeira, comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Ou seja, se foi decretado o estado de defesa, que tem possibilidade de 30 dias, mais 30 dias, e com isso não resolveu ou não solucionou as demandas que teriam ocorrido, é possível pedir autorização para decretar o estado de sítio. Ou na segunda hipótese, no caso de decretação ou declaração de estado de guerra ou resposta armada de estado estrangeiro. Então vejam aqui comigo. No inciso 2, só é possível, do artigo 137, só é possível a declaração de estado de sítio em caso de declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Não é nenhuma dessas situações. Então, a possibilidade remota de decretação de estado de sítio seria por ter sido decretado estado de defesa e esse estado de defesa não ter sido suficiente, passado, então, ao estado de defesa 30 dias, ser prorrogado por mais 30 dias, não conseguiu resolver, restabelecer a paz social e a ordem pública, então seria possível o Presidente da República solicitar a autorização ao Congresso Nacional. Se autorizado previamente pelo Congresso Nacional, aí sim poderia ser decretado o estado de sítio. Então, sintetizando, o estado de sítio é para situações muito graves, só possível ser autorizado pelo Congresso Nacional. Quais as medidas que poderiam ser tomadas durante o estado de sítio? Bom, restrição de locomoção
das pessoas em todo o território nacional, restrição em relação a reuniões, restrição em relação à comunicação telefônica, restrição em relação à imprensa. E aí é que está o problema. Se decretado estado de sítio, poderia haver censura prévia, ou seja, toda e qualquer manifestação contrária ao governo poderia ser reprimida e totalmente proibida de acontecer. Então, vejamos que não é muito aconselhável que seja aprovado. É claro que para ser decretado precisa de autorização do Congresso Nacional. Não se deixa na mão só do presidente da República para que ele implemente esse tipo de medida. Então, nós temos aí, encerrando essa nosso vídeo curtinho de 10 minutos, nós temos que comentar o seguinte: existem institutos de direito administrativo que tratam questões de governo, que é a possibilidade dos poderes executivos decretarem situação de emergência e estado de calamidade pública. Situação de emergência para aqueles casos em que está prestes a acontecer algo inusitado e algo grave do ponto de vista administrativo, tanto no município quanto no estado. O estado de calamidade pública é outro instituto de direito administrativo que diz respeito a questões de governo e que será decretado pelo presidente da República, no caso da União, pelo governador do estado, no caso do estado, e pelo prefeito, no caso dos municípios, quando aconteceu algum fato e fatos graves que necessitem que o chefe do executivo tenha disponibilidade orçamentária para fazer compra de produtos e serviços para atender imediatamente essa situação calamitosa. É o caso da situação do Covid-19, ou do coronavírus, que está acontecendo no Brasil. Nós estamos numa situação que não tem verba orçamentária prevista para esse tipo de situação e, por isso, há necessidade de liberar verbas imediatas para que se enfrente esta situação de calamidade. Por isso foi decretado estado de calamidade pública, aprovado pelo Congresso Nacional, para efeitos meramente do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por outro lado, envolvendo questões de Estado, questões institucionais, é possível intervenção federal, como aconteceu no Rio de Janeiro e em Roraima, no final de 2018, em que houve a supressão temporária da autonomia do Estado-membro, seja do Rio de Janeiro, seja de Roraima. E existem as situações do estado de defesa e estado de sítio, que é para proteger o Estado democrático de direito, de situações em que não há mais o controle por parte do Estado em relação à segurança pública, em relação a questões de saúde ou de desastres naturais. Nesses dois casos, do estado de defesa e estado de sítio, para que seja decretado, o estado de defesa pode ser decretado pelo presidente da República, e é só o presidente da República que decreta, que pode fazê-lo por 30 dias, sendo possível prorrogar por mais 30. Feita essa decretação do estado de defesa, imediatamente encaminha-se o decreto para o Congresso Nacional, que, se entender, pode suspender imediatamente. Por outro lado, para situações gravíssimas, em que não deu resultado o estado de defesa, ou que há uma agressão armada estrangeira, ou no caso de declaração de guerra em relação ao estado estrangeiro, é possível decretar o estado de sítio. Só que o estado de sítio só vai ser decretado se tiver a autorização do Congresso Nacional, autorização prévia. Lembro que nos dois casos, tanto estado de defesa quanto estado de sítio, o presidente obrigatoriamente tem que consultar o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Não que esses dois órgãos colegiados possam impedir, porque são meros órgãos consultivos, mas necessariamente terão que ser consultados. Pois bem, então, estado de sítio, na declaração do presidente da República, há um equívoco bastante grande, porque não é relativamente fácil de ser decretado. Para que seja decretado, há necessidade da prévia autorização do Congresso Nacional. Esperamos que isso não aconteça, porque na decretação tanto do estado de defesa quanto do estado de sítio, direitos individuais podem ser restringidos com o objetivo de preservar o Estado democrático de direito. E não é isso que a gente espera neste momento. Muito obrigado. Voltamos com o próximo vídeo tratando das eleições e especialmente a possibilidade de suspensão de prazos. Obrigado e uma boa reclusão, bom isolamento para todos.